e o AEE, jogos como estratégias no processo de aprendizagem. Eu sou a Rosângela Brito, graduada em Pedagogia, pós-graduada em Psicopedagogia, Neuropsicopedagogia, Educação Especial e o Atendimento Educacional Especializado. Também sou diretora de mobilização municipal do Sindicato dos Psicopedagogos aqui em Sorocaba. Atuo no Instituto Psicocare como psicopedagoga na sala de recursos no AEE, no município daqui de Sorocaba. E também sou proprietária do espaço psicopedagógico Harmonia. Nos próximos slides, eu vou falar um pouquinho sobre o AEE. O que é o AEE? O AEE, ele é uma sala de recursos multifuncionais. E essa sigla, AEE, significa Atendimento Educacional Especializado. O que é o AEE? Ele tem a função de identificar, elaborar e organizar os recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminam as barreiras para a plena participação desse aluno, considerando as suas necessidades específicas. Ele é um conjunto de ações realizadas de forma complementar ou suplementar à formação dos alunos, com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela. Aqui no slides eu coloquei uns desenhos que qual é o público-alvo do AEE? O público-alvo do AEE são as deficiências, os transtornos globais dos desenvolvimentos, que entram nas deficiências, deficiência física, cego, surdo, paralisia cerebral, deficiência intelectual, a síndrome de Down. E nos transtornos entram o autismo, que hoje com o DSM-5, a síndrome de Asperger ou Asperger, né, conforme algumas pessoas falam, elas foram todas englobadas, a de RET, no DSM-5 como TEA, que é o transtorno do espectro autista. Nessa outra figurinha aqui, do menino Leno, nós temos as altas habilidades e a superdotação, né? Esses são o público-alvo do AEE. E quando a gente diz, né, eliminar as barreiras, o que é eliminar as barreiras? Precisamos olhar essa criança que chega à escola como um todo. Então, dependendo do município, no caso do meu município, cada escola, né, nos pontos estratégicos tem uma sala de recursos, um AEE, para estar atendendo essas crianças. Então, nós avaliamos, né, conforme o laudo que chega, qual a dificuldade dessa criança, o que a mãe, né, essa família ou os professores trazem de dificuldade dessa criança dentro da sala de aula. Às vezes, a dificuldade dela é de pegar num lápis, de estar escrevendo. Então, o que a sala de recursos faz? Nós providenciamos alguns recursos para que essa criança possa estar escrevendo, possa estar pegando lápis. Se a dificuldade dela é o movimento pinça, ela não consegue fazer esse movimento para pegar no lápis, podemos estar o quê? Testando o engrossador de lápis, né? Colocando esse adaptador no lápis para que fique mais fácil, que a coordenação motora dela não é fina, é grossa, então ela não consegue fazer isso, mas com esse adaptador, assim ela consegue estar escrevendo. E assim, conforme as demais necessidades que a gente vai percebendo, dentro do que é possível, nós vamos fazendo essas adequações. No próximo slide, vou falar um pouquinho sobre a psicopedagogia. A psicopedagogia, ela estuda e investiga o processo de aprendizagem e suas dificuldades. Como o ser humano aprende? Considerando a sua influência
no meio familiar, escolar e social ao qual ela está inserida. É a área que estuda como as pessoas constroem os seus conhecimentos. E, além disso, a gente investiga quais as causas das dificuldades dessa criança, por que ela não está aprendendo. No próximo slide, uma reflexão. Eu não enxergo a deficiência, e sim as habilidades que ele possui e as habilidades que ele precisa desenvolver. Tanto no AEE quanto na psicopedagogia, nós temos esse olhar. Porque uma criança, às vezes, se ela não tem a deficiência, ela pode ter dificuldade de aprendizagem ou um transtorno de aprendizagem. Mas, embora seja essas denominações, nós temos o quê? Uma criança. E essa criança, ela tem alguma habilidade. Então, nós precisamos olhar para essa habilidade dela, não apenas pela dificuldades, tá apontando todas as dificuldades dela. E sim, vamos tentar ver qual idade ela tem, né? Tem uma professora que ela sempre nos diz assim, que nós somos detetives e precisamos investigar, olhar essa criança. Através dessa habilidade dela, nós podemos estar trabalhando essas dificuldades. E agora falar um pouquinho sobre o lúdico, né? O que é o lúdico? Ele é todo o movimento ou ação que traz a diversão para uma atividade que está sendo proposta. O lúdico e o concreto favorecem a aprendizagem, né? Então, eles precisam estar juntos. A criança, quando tem o lúdico, ela avança, né? Ela entra na brincadeira, ela entra no jogo, sem a preocupação dela estar fazendo alguma coisa. Eu vou explicar melhor no próximo slides. O que eles têm em comum? Então, vamos lá. Olhando a psicopedagogia e o AEE. O que eles têm em comum? Né? Apesar os nomes são bem diferentes. A primeira coisa que nós temos em comum é o acolhimento. Esse acolhimento são o acolhimento das famílias. Como essas famílias chegam a nós? Seja na sala de recursos, no AE, ou no nosso consultório. O que essa família traz? Né? Ela traz uma queixa ou uma dificuldade do filho, do esposo, da filha, da mãe, né? Que eu já recebi no consultório isso. Então, esse acolhimento, ele é muito importante. Nós precisamos desenvolver nesse momento um momento de escuta, de estar escutando essas famílias, pois elas vieram até nós com uma queixa. Então, nesse momento, nós precisamos escutar o que ela tem a dizer, né? E realmente escutar sem julgamentos. Olha, a mãe fala, mas o meu filho, porque ele dorme tarde. Tá? Mas nós não podemos falar, por que será? Vamos esperar ela terminar, né? Ela falar tudo, porque ela está ali, que ela está com medo, ela está com uma insegurança, é o filho dela, é o bem mais precioso que ela tem. Então, esse acolhimento, ele é muito importante para a gente estar recebendo e ouvindo essa família, para saber um pouquinho como eles são, como que está ali aquele convívio dele. Depois desse acolhimento, nós temos, né, a queixa. Então, essa família, ela traz a queixa de alguma dificuldade. Aí também é um momento de escuta, né? Vamos escutar e ver o que é importante para a gente estar notando, tanto no consultório
quanto na sala de recursos. Isso é muito importante para o quê? Para a nossa organização, para o nosso planejamento. Depois da queixa, nós temos um momento da anamnese. A anamnese, ela também é feita tanto na psicopedagogia como no AEE. É um momento também de estar escutando essa família, de saber como que é esse vínculo familiar, como que foi a concepção dessa criança, como foi o nascimento dessa criança, e esse desenvolvimento infantil, né? Então, às vezes, os pais ficam pensando, porque quando você pergunta, né, se eles lembram o momento que essa criança andou, se ela engatinhou, quais foram os seus primeiros passos, né? Qual palavrinha que ela falou, quanto tempo ela saiu da fralda. São dados importantes para nós, tanto como especialista da sala de recursos, como especialistas da psicopedagogia. Então, precisamos observar bem, estar com a escuta bem atenta nesse momento, na anamnese, porque a gente retira muitos dados dali. Às vezes, a família, ela vai nos contando, que a anamnese seja uma conversa. Então, você já precisa saber, né, o que você quer saber daquela família. A partir de tudo que você precisa saber, você vai perguntando. Deixa a família ir contando. Uma coisa que é muito difícil é se você ficar naquele processo da família falando e você escrevendo, a família falando e você escrevendo. Então, eu deixo uma dica para vocês. Estudem a anamnese. Veja as perguntas que vocês querem fazer. Por que vocês querem fazer essas perguntas? Qual a importância dessas perguntas nesse processo? Daí, nesse diálogo com a família, quando você está conversando, a família vai falando, e você só vai absorvendo, ouvindo. E o que é importante, você pode, de repente, estar anotando para não esquecer. Ela toma um exemplo, um medicamento. Mas qual medicamento ela toma? Por que ela toma? Então, nesse momento, você pode estar registrando ali, que vai até demonstrar para a família que você está preocupada com ela, que você está interessada no que está acontecendo. Depois desse acolhimento, dessa queixa, dessa anamnese, nós vamos fazer um cronograma, tá? Nesse cronograma, o que eu acho importante? Nós temos a queixa, nós temos alguns dados da anamnese. Então, nós já temos algumas hipóteses do que está acontecendo com aquela criança. Nesse momento, nós precisamos organizar esse cronograma. Quantas vezes vamos atender essa criança? Uma vez? 2 vezes na semana? Durante quanto tempo? 1 hora, 50 minutos? Na sala de recursos, são 50 minutos. E é atendimento individualizado. Né? O individual para cada criança também é a mesma coisa. 1 vez ou 2 vezes na semana, dependendo das vagas que tem na sala. No consultório, isso também pode ser estabelecido com a família. 1 ou 2 vezes na semana. Então, você já colocou o número de atendimentos, o tempo de atendimentos, e você tem a queixa. E agora? Né? Vamos preparar algumas atividades. Então, nós estamos fazendo o quê? Um planejamento para o próximo atendimento. Como vamos receber essa criança? Quando recebemos essa criança pela primeira vez, tanto no consultório de psicopedagogia como no AIE, nós também trabalhamos com a caixa lúdica. No AIE, eu faço uma caixa lúdica. Deixa a criança experimentar, brincar, mostrar. Conforme ela está brincando, eu deixo disponíveis alguns jogos, eu vou observando o jeito que ela pega, o jeito que ela senta, se ela compreende
aquele jogo que ela pegou. E na psico, a gente faz o quê? A EOCA, né? Ou a caixa lúdica. Por quê? Nós queremos observar quais são as modalidades de aprendizagem dessa criança. E por meio disso, a gente faz algumas observações. Às vezes ocorre de como ser a primeira vez, essa criança, ela está tímida, né? Ela fica com vergonha. Então, ela não mostra o que ela sabe e como ela é realmente. Então, a gente tem que observar isso também. Depois disso, né, da gente estar observado essa criança, anotado, tudo que a gente percebeu, nós vamos planejar o quê? Uma avaliação. Na psicopedagogia, nós vamos começar a avaliação para investigar a queixa. No AEE, já não. No AEE, ela já vem com um laudo, né, da deficiência, o CID que ela tem. Então, nós vamos observar o que ela sabe, o que ela não sabe. Nesse momento, algumas coisas são diferentes do AE e da psicopedagogia. Então, nós vamos olhar, porque o AE é a parte pedagógica. E na psico, a gente também observa o pedagógico, só que é numa questão clínica. E no AE, não, é no ambiente escolar, é a parte pedagógica. Nesse momento, algumas coisas são diferentes e a gente precisa ter esse olhar e esse cuidado para não estar misturando essas avaliações. Isso é muito importante. Depois dessas avaliações, nós vamos pensar nas atividades, mesmo na avaliação, nas atividades. Mas como que serão essas atividades? Entra nesse momento os jogos. Os jogos, ele é de grande importância, tanto no processo de aprendizagem, quanto nesse processo de investigação. Então, nós temos o quê? Os jogos. A gente escolhe uma atividade, o que eu quero trabalhar com essa criança, o que eu quero observar nessa criança. Mas essa criança, ela escreve? Essa criança, ela sabe usar o caderno? Então, eu preciso observar e pensar tudo isso. Ver se essa criança, eu quero saber se ela sabe cores. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um jogo. Como estratégia, ele vai ser o meu recurso para saber se ela sabe cores. E quando esses jogos, eu uso ele como recursos, o que eu posso ter? Esse recurso, eu posso estar confeccionando esses jogos, ou eu posso estar comprando alguns jogos. Isso depende muito da sua escolha, do que você vai escolher para estar desenvolvendo naquele momento. No AE, geralmente, nós confeccionamos muitos dos jogos, porque cada jogo é específico para uma criança. Não que ele não possa ser trabalhado com outra criança. Sim, ele pode, mas ele é direcionado para aquela criança. Então, eu tenho uma criança que eu preciso saber se ela sabe cores ou não, mas ela tem uma dificuldade na coordenação motora fina. Então, eu vou confeccionar um jogo para ela de dados. Tá? Mas o dado, ele é bem pequenininho, o dado convencional. Então, eu preciso confeccionar um dado para ela. Eu posso pegar uma caixinha de leite dela e fazer um dado. Esse dado vai ser maior. Assim, essa criança terá mais habilidade para estar pegando nesse dado, para estar jogando, apontando, relacionando. Eu posso estar trabalhando a seriação, o pareamento, tudo envolvendo as cores. Já na psico, eu também posso estar trabalhando com cores. Mas, de repente, essa criança já não tem essa mesma dificuldade da coordenação motora. Então, eu posso estar trabalhando com outros jogos, com uma pintura, com cards, com figurinhas já coloridas. Então, os meus recursos, as minhas estratégias,
elas são imensas. Eu preciso pensar em cada uma conforme a necessidade dessa criança. Aqui nós temos depois o replanejamento, né? Que eu acho importante. Porque nós fizemos um cronograma, fizemos um planejamento, fizemos uma avaliação dessa criança, o que ela sabe, o que ela não sabe, qual é a sua dificuldade. Vamos elaborar as atividades, né? Os recursos, os jogos, as estratégias para minimizar essa dificuldade. E nessa dificuldade é muito importante a gente observar essas atividades, sempre pensando que essa atividade ela precisa estar um pouquinho acima do nível dessa criança, mas é um pouquinho, porque se você der uma atividade a menos do que essa criança sabe, você estará desestimulando essa criança, ela não vai ter vontade de realizar. Se você der uma atividade muito além do que ela sabe, você também estará desestimulando ela. Ela também irá se recusar a fazer. Então, nós temos que tomar cuidado e sempre pensar quem é essa criança, o que ela sabe, o que eu posso estar trabalhando com ela. E nisso, da atividade um pouquinho desafiadora. Se essa criança conseguiu fazer atividade nessa sessão, ótimo, você vai observar como foi o comportamento dela, como ela reagiu, o que ela conversou, o que ela falou nessa atividade. E a partir disso, você precisa registrar. Assim que acabar a sessão, você precisa registrar. Nós não podemos confiar na nossa memória. Então, o registro também, ele é muito importante, porque dependendo do registro da atividade de hoje, é que nós vamos planejar a próxima atividade. Se essa criança conseguiu realizar a atividade, então na próxima semana eu vou pensar numa atividade com um desafio novamente, um pouquinho maior o desafio, porque eu quero que essa criança avance. Agora, se ela não conseguiu, então eu tenho que fazer na próxima semana uma atividade no nível dela, para compreender qual é esse nível dessa criança, o que ela consegue, como eu posso fazer para ela avançar. Aí entra o replanejamento. Esse replanejamento também nós fazemos tanto no AE quanto na psicopedagogia, porque a gente precisa estar replanejando, reavaliando as nossas ações, o que deu certo, o que não deu certo, para estar modificando, porque o nosso foco é o que? É essa criança, ou adolescente, adulta, terceira idade. O que você está trabalhando? Você quer que ela avance. Aqui também, nesses slides, nós temos o quê? As parcerias. Então, para tudo isso que eu falei, nós precisamos da parceria. E essa parceria precisa ser escola, pais e as terapias. Por quê? Eu sempre falo assim, que para algo dar certo, funcionar, nós precisamos estar juntos, todos envolvidos com o mesmo objetivo. Então, se na terapia da fono ela fala A, na casa os pais falam A, na escola os professores falam A, e no atendimento ou do AE ou da clínica nós falamos A, isso é o que? Todos envolvidos com o mesmo objetivo para essa criança avance. Agora, se a escola fala A, os pais falam B, a terapia fala C, o AE fala D, a psico fala F, o que está acontecendo com essa criança? Será que estamos todos envolvidos com ela?
Será que estamos pensando quem é essa criança? Então, precisamos pensar muito nisso. Todos juntos, engajados no mesmo propósito, falando a mesma língua. Porque o que nós queremos? Desenvolver habilidades dessas crianças, que elas avancem, né? E aqui também, tanto o AEE quanto o psicopedagogo, nós trabalhamos o quê? A aprendizagem. A aprendizagem é o nosso foco, né? De ambos os dois, psicopedagogia e o AEE. Com isso, nós também trabalhamos o quê? A formação dos professores, tanto na escola, no AEE, quanto na psico, nas nossas visitas à escola, né? Podemos estar conversando com essa escola que nós atendemos essa criança para estar dando uma formação referente. Vamos um exemplo, né? Se essa criança ela tem um TDAH, então você vai explicar para os pais, você orienta, que entra aqui na orientação de pais, nós orientamos os pais o que é o TDAH, como que ela vai estar desenvolvendo essa aprendizagem, lembrando que o TDAH ele é inteligente, né? O que acontece são as lacunas nesse momento de dispersão, quando ele se distrai, ele se dispersa, acontece algumas lacunas na aprendizagem. Então, nós precisamos estar orientando os pais sobre isso e também a escola, estar orientando os professores. Se os professores não entendem, não sabem, então podemos estar dando uma formação para esses professores. Aprendizagem, nós queremos o quê? Juntando tudo isso, nós queremos que tenha uma comunicação e uma interação dessa criança, né, com todos, na escola, na casa e no social dessa criança. E com tudo isso desses slides, o último que está escrito aqui, nós queremos o quê? A autonomia. Tanto na sala de recursos no AEE, como na psicopedagogia, nós queremos que essa criança, né, o adulto, adolescente, essa pessoa, ela tenha autonomia. Agora nós vamos para os próximos slides. Toda brincadeira precisa ter sentido. Ai, desculpa, tem um R aí a mais. Desculpa. Vamos lá. Quando a criança brinca, ela desenvolve algumas áreas e várias habilidades, que são de grande importância para a vida, como a imaginação, a paciência, a memorização, a criatividade e a imitação. Isso é importante para a criança, não só para a criança, ela vai levar para a vida toda dela. Porque hoje ela é criança, mas amanhã ela vai ser um adulto. E esse adulto, dependendo da área que ele for trabalhar, ele precisa da imaginação, ele precisa da paciência, da memorização, memorizar, lembrar, da criatividade e às vezes da imitação. E nós conseguimos isso trabalhando com jogos e brincadeiras. Os jogos e as brincadeiras são a melhor maneira e mais divertida forma de treinar e desenvolver o cérebro de uma pessoa, além de estimular as habilidades. Com isso, nós estimulamos várias habilidades. As habilidades motoras, sociais, a atenção, a concentração, o raciocínio lógico, a percepção visual, a auditiva, a tátil e a olfativa. Com isso, nós precisamos o quê? Estimular essa criança
Quando a gente estimula ela com o jogo ou com a brincadeira, nós estamos desenvolvendo essas habilidades. E essas habilidades, algumas delas são pré-requisitos para a alfabetização. E não só para a alfabetização, para toda a vida dela, né? No convívio social. Então, ela precisa dessas habilidades, hoje como criança e amanhã, que essa criança de hoje será um adulto amanhã. E hoje nós encontramos diversos adultos com dificuldades, com essas dificuldades, porque lá no passado não foram trabalhados nem desenvolvidas essas habilidades. Então, hoje, né, com esses estudos avançados, com cientistas, pesquisadores nos apontando isso em seus artigos, é de suma importância nós também pensarmos nisso. Desenvolver essa criança, porque amanhã ela será um adulto. E que adulto nós queremos? Como queremos que essa criança aprenda? Só que para ela aprender, ela precisa estar inserida num contexto próprio para ela, nesse contexto que estimule, né, essas habilidades, que ela se envolva, porque quando a criança se envolve, ela acaba mostrando tudo o que ela sabe. E às vezes nós temos apenas aquele conhecimento prévio dela. Tem uma fala da Kishimoto, ela diz assim: quando ela brinca, não está preocupada com a aquisição do conhecimento ou desenvolvimento de qualquer habilidade mental ou física. Então, nesse momento do jogo ou da brincadeira, a criança ela está ali inteira, mostrando tudo o que ela sabe e do que ela é capaz. Vamos lá para o próximo slide. Aqui eu trouxe uns jogos para mostrar para vocês, né? Que eu trabalho muito. Algumas imagens, né? Essas imagens foram tiradas da internet, tá bom? Aqui alguns jogos que são feitos tanto no AE como na psicopedagogia. É que eu falei, nós podemos criar alguns recursos. Então, o que eu quero trabalhar? Né, vamos, esse joguinho aqui, que tem o apito, a letra A e a palavra. Tá, eu quero, de repente, trabalhar com essa criança, se ela conhece o apito, se ela conhece a bola, ela conhece esse objeto, ela conhece a letra, ela consegue relacionar a letra ao objeto, ela consegue relacionar o objeto, a letra e a palavra. Então, são objetivos, né? A gente precisa ter claro quais são os objetivos que nós queremos desenvolver, tá? Para estar trabalhando com esses jogos. Aqui, embaixo da abelhinha, da colmeia e da flor. Eu quero estar trabalhando o quê? Do menor para o maior. Essa criança sabe o que é pequeno, o que é grande. Então, por meio desses jogos, nós podemos compreender isso. Aqui tem outros jogos de cores, aqui de números e quantidades, né? Tem uma bolinha, a criança tem que achar o número 1 para estar relacionando. No próximo slide, eu vou mostrar para vocês algumas atividades da minha sala de recursos. Essas são algumas atividades que foram pensadas para a criança. Ela tinha dificuldade de assimilar a adição. O que era soma, né? O que era juntar, agrupar? Ela não compreendia isso. Então, nós desenvolvemos esses jogos pensando nessa criança, nessa habilidade. Primeiro, nós começamos aqui, ó. Tem os palitinhos, os lápis, para ela estar contando. E fomos relacionando a quantidade e o número, além de alguns jogos concretos. Primeiro, foi nas tampinhas, né? Mostrando o número, falando, relacionando. Olha, esse é o número 1. Pegava um palito e colocava, olha,
quantidade, um palito, e esse é o número 1. E assim a gente foi trabalhando essas atividades com essa criança. Depois os números aqui na areinha, né, colorida, pedia, ai, pegue para mim o número 6. Ai, pegue o número 3. Então, para ver, essa criança já compreende o que é número? No próximo slide tem algumas outras atividades. Essas atividades são desenvolver cores, aqui o alfabeto, né? Se essa criança conhece as letras, então eu dei os palitos para ela e fui pedindo as letras. Você conhece a letra J do seu nome? Vamos supor, era João. O J de João, então se ela conseguisse pegar a letrinha dela, eu sei que ela já relaciona. Agora, às vezes acontece dela pegar uma outra letra. Então, aqui, ó, brincando, eu vou estar trabalhando o alfabeto com ela. As cores, a oralidade. Esse aqui são dedoches. Então, eu quero ver a oralidade dessa criança. Será que ela consegue? Será que ela tem uma sequência de fatos? Será que ela reconhece os personagens? Ela sabe o que é um leão, o que é um elefante? Aqui seria a foto de um vovô. Será que ela conhece? Então, você deixa ela manipular, né, os dedoches, daí ela escolhe e pede para ela. O que animal é esse? O que será que vai acontecer com ele? E se ele estiver numa floresta? E quando a criança ela não consegue montar sozinha, você pode estar intervindo, está auxiliando, dando dicas para ela. Vamos supor o leão. Onde o leão mora? Você sabe qual é a cor do leão? O que o leão faz? Qual o som que o leão produz? Né? Qual é o ambiente dele? Ele mora na casa ou ele mora na floresta? Então, assim você vai intervindo. Agora, se é aquela criança que já tem esse conhecimento, ela já começa a contar histórias. Então, você pode estar observando, né? Como que é essa oralidade, como que ela fala desses personagens, essa sequência. São jogos, né? Aqui a maioria confeccionados, pensando numa criança específica, no que eu quero desenvolver com essa criança, qual a habilidade que eu quero desenvolver nela, ou se ela tem uma dificuldade, como que eu posso estar usando esses recursos nessa dificuldade? No próximo slide, eu trouxe algumas sugestões, né, para trabalhar a atenção e a concentração. Mas esses aqui, são jogos comprados. São, mas você também pode estar confeccionando. O importante é você ter o conhecimento. Quando você tem o conhecimento, você pode estar pensando, o que eu quero, né, com aquela criança? Para que serve esse jogo? O que eu quero que ela aprenda? O que eu quero desenvolver nela? Então, se você não tem esse jogo, você pode estar criando. Daí, olha, atenção e concentração. Eu deixei de sugestão. O cilada, o cara a cara, o combate, o lince, o tapa certo e o jogo da memória. Vocês vão ver que o jogo da memória aqui, eu coloquei nos 3, porque além da atenção e da concentração, que precisa para esse jogo da memória, ele também precisa de planejamento. Né? A criança vai ter que planejar, porque se ela for levantando uma pecinha aqui, ela sabe que ela já levantou, então ela vai ter que pensar numa outra estratégia que não é naquela. Ela vai ter que parar outro lugar, pegar outra pecinha. Então, isso, ela vai estar... E esse controle inibitório dela, essa impulsividade, se ela vai levantar tudo rápido, se não vai, também trabalhamos o quê? A paciência. Porque se ela está jogando em dupla, ela tem que aguardar a vez dela, né? Daí aqui, ó, planejamento e estratégia, também deixei algumas dicas, né? Como a dama, a trilha, o pega-varetas.
E o pega-varetas é bem interessante, e esses dias eu fui trabalhar com um aluno e ele queria muito esse jogo, o pega-varetas. E eu ensinei ele a confeccionar. Tinha palito de churrasco na sala e nós confeccionamos um pega-vareta com palito de churrasco. E como ele está ainda no processo da adição, né, com base até 10, então as cores, porque geralmente as cores têm uma quantidade de pontos. Então vamos supor, a amarela eu coloquei que valia 1 ponto, a verde 2 pontos, a vermelha 4 pontos. E assim, para ele estar nesse processo, porque se ele sabe até 10, está aprendendo, então ele precisa desenvolver bem esse conceito, né, do número e da quantidade, para depois a gente estar avançando com ele. Daí o dominó, o 4 linhas, que é um jogo que eu gosto muito dele, e assim, a gente também trabalha muito a paciência dessa criança. Às vezes você vê a impossibilidade que ela quer colocar tudo ali, porque ela não pensa, ela não consegue se concentrar. Então você tem que ficar falando, calma, vamos lá, de novo. Olha, presta atenção, observa aqui. Onde tem, você não pode fazer 4 linhas. Desculpa, fazer 4 em uma linha. Então observa, olha a minha jogada, olha a sua. Então esses são jogos muito importantes. E daqui o jogo dos pontinhos, jogo da velha, a batalha naval e o jogo da memória, você pode estar confeccionando também. O jogo da memória, e o quebra-cabeça, que eu esqueci de colocar aqui. O quebra-cabeça, mas eu não posso comprar um quebra-cabeça agora. Tá, então você pode pegar panfleto do supermercado, panfleto de lojas de brinquedo, recortar e tá fazendo um quebra-cabeça, colar num papelão e cortar. Igual esses dias eu peguei um caminhão, era grandinha a foto do caminhão, eu recortei, coloquei, colei num papel, num papelão, e depois eu recortei para formar um quebra-cabeça de 4 partes, para estar trabalhando com uma criança, que ela não compreendia esse jeito de estar montando, ela queria colocar uma peça em cima da outra. Então eu comecei trabalhando primeiro com 2 peças, o mesmo caminhão. Eu peguei os 4 panfletos iguais. No primeiro eu mostrei a foto do caminhão, depois eu trabalhei com ela o quebra-cabeça com 2 peças, eu só cortei no meio. Depois eu trabalhei com 4 peças e depois com 6 peças, até ela compreender. Depois desse, ela conseguiu montar vários outros quebra-cabeças, tá? Vamos lá para o próximo slide? O direito de brincar. Eu gosto muito dessa frase. É no brincar, e talvez apenas no brincar, que a criança ou o adulto fluem sua liberdade de criação e podem utilizar sua personalidade integral, e é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu. Essa frase eu acho ela muito importante, porque quando a criança brinca, ela tem a liberdade de criação, né? Ela não tem aquela preocupação que alguém está cobrando algo dela. Ela se expõe, ela deixa os sentimentos dela aflorar. E isso é muito importante. E às vezes as pessoas se descobrem, quem sou eu? Como que é o meu eu interior? Na brincadeira. E isso eu acho muito importante. É uma reflexão assim do brincar e a realidade desse livro do Winnicott. Eu acho muito importante. Se vocês tiverem oportunidade, leiam esse livro. No nosso próximo slide, o conhecimento partilhado em igualdade de condições com todos deve ser a motivação de nossa existência. Seja no AIE, seja na psicopedagogia ou qualquer outra profissão.
o nosso conhecimento partilhado, ele é muito importante. Ele é a motivação, né, da nossa existência. Pensar no outro, querer que o outro esteja bem e compartilhar um pouquinho, às vezes, do que nós entendemos. Porque nesse processo, nós estamos aprendendo e ensinando a todo momento. No nosso próximo slide. Muito obrigada. Espero que vocês estejam gostado, tá? Vou deixar aqui o meu telefone, o meu e-mail, caso vocês queiram tirar dúvidas, precisar de algum material, alguma coisa, eu posso estar enviando para vocês, tá bom? Muito obrigada e até o próximo congresso.